Olá, saudações! Nós estamos aqui no nosso Opinião Polêmica desta semana, eu junto com o professor Everton Maciel, aqui do Sem Papel e Tinta, para a gente debater os principais assuntos, aqueles assuntos que são pauta do dia a dia da semana, aqueles assuntos que são fundamentais para o decorrer da semana no Brasil. E eu vou falar um pouquinho hoje de contas públicas, né? Porque tem uma briga aí nessa questão do ICMS, dos combustíveis, a alegação do governo federal que quer todo custo baixar o preço do combustível, e eu acho que tem que baixar mesmo, mas a questão é como, por quê e a viabilidade disso sem comprometer os estados. Porque é muito fácil eu chegar e dizer assim, olha, Everton, agora eu assinei uma internet melhor, eu agora troquei a companhia de telefone aqui da tua casa e achei um apartamento melhor, tu vai pagar mais aluguel, e eu saio lá e quem vai ter que seguir a pagar é tu. É muito simples eu fazer conta para os outros, né? É muito simples eu fazer conta para os outros. E na prática a gente sabe que não é isso. A gente já se acostumou com isso. Você que é talvez mais novo, talvez não está acostumado, mas você que tem a nossa idade, um pouquinho mais, sabe que governos adoram inflação para aumentar a arrecadação. Então vai dizer, mas então tem que parar com isso. O problema é que as contas públicas dos estados, e o Everton vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, as contas públicas dos estados brasileiros, da grande maioria, estão quebrados. E nesse aumento do preço dos combustíveis, nessa inflação, meio que foi um desafogo, meio que foi tipo assim, aquela boia jogada no rio para salvar aqueles afogados. Rio Grande do Sul estava nessa situação, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, estão vendo nesse momento as contas públicas terem um fôlegozinho no momento de crise, justamente porque com esse aumento do combustível aumentou a arrecadação de ICMS e aí os estados estão se salvando. E o governo federal quer barrar isso. Mas o problema não é querer barrar, o problema é querer barrar e não dar uma solução, não dizer assim, olha, vocês vão perder aqui, nós vamos compensar aqui. E é isso que está faltando. Me parece que nessa semana os governadores, os secretários da Fazenda dos estados estão procurando um refúgio, um socorro no Congresso Nacional, e o Everton vai falar um pouco mais sobre isso. Saudações, Everton, bem-vindo aqui ao nosso programa. Pois é, Júnior Grins, ouvintes, saudações a todos. Tudo começou quando o governo federal tentou fazer conta justamente para os outros, né? A ideia é basicamente essa. Nós tiramos o ICMS dos estados e nós compensamos os estados com as dívidas que eles têm com relação à União. Então, assim, tudo errado do começo ao fim. Primeiro porque o problema da elevação dos combustíveis não é um problema meramente de estrutura, ele é um problema de conjuntura. Então, é o governo federal tentando, muito entre aspas, tentando, solucionar um problema de conjuntura, que leva em consideração o preço internacional do barril de petróleo, que leva em consideração uma guerra que acontece no leste europeu, tentando resolver esse problema de conjuntura através de uma alteração estrutural. Qual que é o problema disso? O problema é que no Brasil não há pacto federativo. O problema é que no Brasil nós beneficiamos com muita tranquilidade maus pagadores, caloteiros, nós oneramos o Estado brasileiro em momentos muito específicos para beneficiar aqueles que têm mais lobby de conseguir desoneração no Congresso Nacional e junto do Ministério da Fazenda. Então esse é um problema assim, histórico nosso, mas que agora pretende ser agravado pelo governo federal. Então o Fórum Nacional de Secretários da Fazenda foram até Arthur Lira nessa semana para implorar para ele que provoque alterações nesse projeto que basicamente destrói o ICMS dentro dos estados. E por que isso é uma coisa preocupante? Porque o ICMS, por força de lei, já dentro do nosso Pacto Federativo Capenga, precisa destinar valores específicos para educação e saúde. Se não me engano, é 15% para uma coisa, 12% para outra. Mas não importa, o que importa é que vai faltar dinheiro para o Fundeb. Para que as pessoas tenham ideia, o primo rico dessa entidade federativa bizarra que nós temos, o governo federal, ele contribui menos
para o Fundo Nacional da Educação do que o conjunto dos estados. Isso é uma bizarrice do nosso pacto federativo. Para que a gente tenha uma ideia, estados como Espírito Santo, por exemplo, que mantém as suas contas hoje em dia com relação à sua dívida com a União, vão ser prejudicados. Por que vão ser prejudicados? Porque justamente nesses estados você não vai ter ali dívida para negociar, e o governo federal quer negociar dívidas. E por que o governo federal pode fazer essa desoneração hoje só no âmbito das dívidas e não no âmbito dos impostos? Porque hoje o governo federal e prefeituras arrecadam como nunca arrecadaram em virtude da inflação. E daí nós entramos naquilo que o Júnior acabou observando. O governo federal hoje tem uma arrecadação recorde, uma arrecadação bizarra em virtude do fato de que os preços sobem, com os preços subindo, arrecada-se mais impostos. Então, assim, é basicamente isso. Então, hoje, os estados brasileiros estão em ataque. Tenta-se provocar uma alteração estrutural em virtude de um problema sazonal para um benefício eleitoral. Na prática, é isso que está acontecendo. Exatamente. E, assim, toda desoneração aquilo que pode atingir a inflação é sempre bem-vinda, mas precisa ser bem planejada. A gente já comentava sobre isso. Mudança nas coxas em ano de eleição, ela nunca é para resolver problemas, sempre é para causar outros problemas. Enfim, é isso que a gente tem que ter cuidado. O Brasil precisa de reformas estruturais na questão fiscal, muito mais urgente do que de reforma da Previdência, muito mais urgente que reforma política ou reforma administrativa, que todas elas são essenciais. Todas elas são essenciais. Mas o Bolsonaro fez reforma da Previdência. Fez e não fez, né? O Brasil precisa de uma reforma da Previdência que seja efetiva, mas não tem como fazer isso sem uma reforma administrativa e uma reforma fiscal. E o Pacto Federativo está no centro de tudo isso. Nós, como o Everton falou, nós não temos um Pacto Federativo, pelo menos não temos um confiável. E isso é preocupante, porque estados e municípios estão cada vez mais próximos da falência. E se um ente da federação falhe, toda a federação é que paga essa conta, e isso sempre é muito preocupante. Everton, entre outros assuntos, foi divulgada uma pesquisa, saiu em alguns jornais, mas elas sempre ficam meio que marginalizadas, vai ficar aí algumas horas de manchete, porque é bonitinho, mas depois elas vão acabar esquecidas. Uma ONG chamada, deixa eu ver que agora saiu o nome aqui, Desigualdade Racial nas Eleições Brasileiras, fez um levantamento com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral sobre a taxa de sucesso de candidatos a deputado estadual, federal, nas últimas 3 eleições, né, negros e brancos. E os números assustam, né? Se a gente pegar, por exemplo, 2018, nós tivemos candidatos a deputados federais, 7.884, estaduais, agora eu estava olhando errado, 7.884 negros se candidataram contra 8.125, então a taxa de candidatura é muito, muito próxima, só que a taxa de sucesso é muito diferente. 293 negros ou pardos foram eleitos nas eleições para deputados estaduais contra 741 brancos. E isso mostra um pouco da nossa desigualdade sobre todos os aspectos. E não estou dizendo que tem que ter número igual ou ter número parecido, estou dizendo que não se pode, ano após ano, se ter endemicamente uma taxa desproporcional. Isso quer dizer que existe um gapzinho aí, existe um degrau que a gente precisa romper do ponto de vista de desigualdade racial. E a gente não vê nenhuma ação efetiva para se romper isso. Criação de cotas nunca é o ideal, mas às vezes elas podem ajudar muito as situações. Mas cabe lembrar que o número de candidatos é muito parecidos. Agora, se a gente for olhar, por exemplo, questão de orçamento, os orçamentos divergem muito. Pois é, né? A criação de cotas nunca funcionou exatamente no Brasil, pelo menos no âmbito político. No âmbito educacional funcionou e funcionou muito bem.
Talvez a política pudesse, né, aprender alguma coisa com a educação. Basta que a gente lembre, por exemplo, que o Partido da Mulher Brasileira, presidido por um homem, já trocou, inclusive, de nome, né? Então, essas coisas elas são usadas no Brasil, a toque de caixa, para sustentar a disparidade. No que se refere a isso, muito especificamente, essa disparidade em especial, ela pode ser ainda maior nas eleições desse ano, porque o Tribunal Superior Eleitoral está levando em consideração o número de potenciais candidatos, o número de filiações aos partidos políticos que já indicam, né, a quantidade de pessoas que potencialmente vão se inscrever e vão concorrer a alguma vaga, especialmente no Legislativo dos Estados, especialmente no Legislativo Federal. E esse número, ele aponta um aumento justamente dos não negros, né, dos brancos. Então nós temos aí um ano com uma disputa eleitoral ainda mais monocromática, o que é uma derrota para uma democracia tão jovem, né? Uma derrota para uma democracia que não consegue se consolidar. Exatamente. E a nossa democracia, ela é capenga sobre todos os aspectos. A nossa democracia, ela precisa passar por profundas reformulações. Nosso processo ainda é muito confuso e a gente consegue, por exemplo, atacar até coisas que são consolidadas, né? O fato foi um ataque que se teve às urnas eletrônicas de maneira descabida. Não que não possa ter contestação às urnas eletrônicas, eu até acho que possa e deva, mas não com um pretexto eleitoral, né? Você tem que mudanças no sistema eleitoral precisam ser profundas e precisam ser sempre a longo prazo, né? A gente tem que estar discutindo aqui o que vai ser as eleições, não a de 2022, mas a de 2026, a de 2030. As eleições de 2026 elas precisam estar dentro de um calendário já estabelecido em 2018, para que a gente saiba que as mudanças elas não têm uma finalidade objetiva eleitoral, porque essa não é a missão do Tribunal Superior Eleitoral. Everton, não sei se você tem mais algum destaque, fique à vontade, querido. Não, é isso, né? É uma semana conturbada em virtude também, né, do desdobramento em torno da morte do Genivaldo que foi assassinado dentro de uma câmara de gás provocado pela Polícia Rodoviária Federal no estado do Sergipe. Então, muitos protestos, especialmente em estados volumosos, como é o caso de São Paulo, né, onde você movimenta pessoas com mais facilidade. E agora, né, com uma semana de atraso, a Polícia Rodoviária Federal ela monta uma comissão para investigar o caso. Os indivíduos ainda não foram presos e, segundo o delegado que preside essa comissão, ele não vê, né, motivos para mandar aqueles policiais federais para a cadeia. A Polícia Rodoviária Federal ela sofreu um processo de desmonte maior do que a Polícia Federal em geral. Ali o aparelhamento, né, do Estado bolsonarista entrou com mais voracidade. Isso muito provavelmente se deveu a buracos, a lacunas lacunas administrativas internas à Polícia Rodoviária Federal. O que é lamentável porque, assim como nós tínhamos na Guarda Nacional aquela guarda petroriana da Dilma Rousseff, agora a guarda petroriana do Bolsonaro parece ser agentes da Polícia Rodoviária Federal, o que faz muito mal para a instituição, o que faz muito mal para bons policiais que ali estão e que são absolutamente maioria, absoluta maioria, mas que lamentavelmente, né, acaba sendo manchada aí por esses vagabundos que adentram no Serviço Público Federal. Obrigado, Everton. Só quero fazer uma menção ao ator Milton Gonçalves, que faleceu vítima de um AVC. É um ator famoso aí, com várias bandeiras, principalmente na desigualdade racial, né? Milton Gonçalves ficou famoso em algumas novelas da Globo, como O Pecado Capital, Sim a Moça, também O Bem Amado. Então fica aí a nossa lembrança, enfim, a nossa ideia. Também participou do Irmãos Coragem, Escravo Isauro, enfim, tem um belíssimo trabalho nas novelas brasileiras. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vou ficando por aqui em mais uma opinião polêmica do Sem Papel e Tinta. A gente volta durante a semana